Muito se sabe que aqueles motoristas que querem dirigir veículos de grande porte, caminhões, ônibus, carretas, estou falando aí das categorias C, D e E, se sabe muitas vezes que existe uma idade mínima, que existem algumas exigências de categoria anterior, mas nem todo mundo sabe que houve mudanças recentes, inclusive, sobre o tipo e a quantidade de infrações que essa pessoa que quiser se habilitar ou seria aí classificar para uma categoria superior vai precisar ter como exigência. Então, eu vou falar de um modo geral para ir para a categoria C, D ou E, qual a idade mínima, quais serão as exigências da categoria anterior, do tempo de habilitação e também quantas infrações essa pessoa já pode ter cometido, sob pena de não conseguir classificar essa categoria. Então, fica comigo até o final para você saber tudo sobre isso. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. De antemão, quero te convidar a me seguir lá no Instagram, @Manual do Trânsito, para conteúdos adicionais. Principalmente se você for profissional do trânsito, certamente vai aprovar nosso conteúdo. Para classificar, como normalmente a gente fala, mas ou seja, habilitar-se numa categoria superior, todos aqueles que ainda têm a categoria B de bola, existe aí basicamente 3 exigências. A idade mínima que vai ser exigida, quais eram as características e o tempo de habilitação da categoria que ele já tem, para poder saber para qual ele vai, e também quais infrações, a quantidade de infrações que ele já cometeu, né? Então, basicamente, existem regras um pouquinho diferentes para as 3 categorias C, D e E. Então, a gente começa falando da categoria C. Primeiro, a categoria C não possui uma idade mínima exigida em lei, mas podemos afirmar que essa idade mínima para quem vai para a categoria C é de 19 anos. Isso porque quem tem um ano de categoria B, incluindo aí a permissão, já pode habilitar-se na categoria C. Portanto, quem se habilita pela primeira vez tem que ter no mínimo 18 anos, então considerando que ele vai passar um ano na categoria B, ele já vai poder, aos 19, ir para a categoria C. E como eu já falei, o mínimo um ano de categoria B. Em relação às infrações, eu vou deixar para falar no final, porque a gente vai juntar as 3 categorias. No caso de categoria D de dado, aí sim existe uma idade mínima que é de 21 anos de idade. Além disso, para ir para a categoria D de dado, é possível tanto sair da categoria C, que é a imediatamente anterior, mas também da categoria B de bola, que são aí da maioria dos motoristas, obviamente, já quem tira a primeira habilitação na categoria B. Mas os tempos são diferentes. Para ir para a categoria D, é necessário ter pelo menos um ano habilitado na categoria C ou 2 anos na categoria B. Então tem essa diferença entre elas. E como eu falei sobre as infrações, eu vou falar agora no final. Mas antes, para se habilitar na categoria E, aí nós temos uma situação um pouquinho mais complexa. Primeiro, também a idade mínima é de 21 anos, isso aí é igual à categoria D, mas para ir para a categoria E, não é possível ser oriundo da categoria B. É impossível sair da categoria B de bola, a primeira categoria, direto para a categoria E. Necessariamente vai ter que sair ou da categoria C ou da categoria D. No caso da categoria C, ele vai precisar, no mínimo, de um ano. Aí alguém pode perguntar, beleza, um ano na categoria C. E na categoria D? Também um ano, mas vai ser um ano se ele tiver vindo da categoria B. Então, se a pessoa saiu da B para D, vai ter que passar um ano na categoria D para poder habilitar-se na categoria E. Se porventura ele é da categoria D, mas ele veio da C, se ele desistir, por exemplo, ele se habilitou na D e um mês, 2 meses ele quiser ir para a categoria E, vai ser possível, afinal de contas, ele já tinha cumprido um ano de categoria C. Por isso que, por mais que existam aí regras semelhantes para as categorias C, D e E, apesar de semelhantes, existem regras que são específicas de cada categoria. O que não é diferente é em relação às infrações que foram cometidas. Eu quero, se você ainda não deixou o seu like, você não esqueça de deixar o like, se esse vídeo está agregando de alguma forma, mas dizer para você que essa regra mudou
para as categorias D e E em 2021 e para a categoria C em 2022. É curioso, mas de fato, talvez houve ali um erro e eles corrigiram posteriormente. E o que mudança foi essa? É que, nos 3 casos, além da questão da idade e do tempo mínimo da categoria anterior, exigia-se que este condutor, nos últimos 12 meses, não tivesse cometido nenhuma infração gravíssima, nenhuma infração de natureza grave e não poderia ser reincidente em infrações de natureza média. Qualquer um desses 3 aí, qualquer um deles isoladamente, já impedia essa habilitação numa categoria superior. Porém, essas mudanças que houveram na categoria D e E, repito, em 2021 e na categoria C em 2020, mas foi a mesma mudança, é que agora é o seguinte: não poderá ter tido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Desta forma, se havia ali infrações leves, médias, graves e até mesmo uma única gravíssima, ele ainda assim pode candidatar-se para se habilitar nessas categorias superiores. Então, basicamente, qual é nosso resumo? Para habilitar-se na categoria C, ele vai ter que ter tido no mínimo 1 ano na categoria B, que inclui aí a permissão para dirigir e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Não tem idade mínima. No caso de categoria D de dado, aí sim, idade mínima 21 anos e ter pelo menos 1 ano na categoria C ou 2 anos na categoria B. Além disso, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Para habilitar-se na categoria E, também 21 anos de idade no mínimo, ter pelo menos 1 ano na categoria C ou 1 ano na categoria D, se essa categoria D veio da categoria B de bola. E também não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Espero de verdade que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.